você? Eu sou o André e hoje nós estamos com mais um episódio nesse canal que tem o propósito de trazer palavras de sabedoria para contribuir para a sua vida, para seu desenvolvimento como pessoa, como família, quanto empresário, quanto profissional, enquanto empregado, em todas as áreas da sua vida, familiar também. E eu queria te convidar a não somente nos seguir, compartilhar, mas ficar comigo até o final desse vídeo. Hoje eu quero trabalhar um tema muito importante que eu tenho estudado, que eu tenho buscado compreender mais, e eu queria te desafiar a compartilhar com 5 pessoas. Escolha 5 amigos, 5 famílias que você conhece, compartilhe esse vídeo para que ele possa alcançar mais pessoas, mas também para que ele possa contribuir para o crescimento dessa família, dessa pessoa que vai receber esse vídeo. E antes de falar sobre o tema que eu quero trazer para você, eu quero só te lembrar que a palavra de Deus, ela é para nós a referência e também é para nós o fundamento da qual nós podemos desenvolver a nossa vida. E ter sabedoria, buscar sabedoria através desses princípios e valores, nós temos a condição de construir algo duradouro. Afinal, a Bíblia, ela é um livro milenar, que se você for ver todas as evoluções que aconteceram na humanidade, ela sempre se preservou, ela sempre tornou-se um manual para que muitas pessoas pudessem se desenvolver tudo aquilo que estava sob as suas mãos, tendo uma sabedoria divina para tomar decisão, para poder desenvolver aquilo a qual foi chamado para viver aqui nessa terra. Então você pode parar um pouquinho e refletir nisso que eu te disse. A Bíblia, ela é um manual que tem a condição de te levar da onde você está, aonde Deus tem para que você viva, com princípios e fundamentos milenares, princípios e fundamentos imortais, imutáveis, porque foi o próprio Deus que inspirou a escrita e a construção desse livro sagrado, que é a Bíblia. Então, falando sobre isso, hoje eu quero compartilhar conosco algo que eu tenho pensado nesses dias, que eu tenho buscado no Senhor, entender, e eu coloquei um título que é Não Desperdice as Flechas que Deus te deu. E na palavra de Deus a gente vai ver, eu vou trabalhar 2 textos base conosco aqui, que a Bíblia ela traz para nós o conceito de flecha como aquilo que Deus coloca nas nossas mãos. Se você lembrar um pouquinho aí da história, se você gosta de ver filmes medievais, você vai ver que o papel do arqueiro, ou seja, aquele que possuía flechas, ele era fundamental em um exército. Para que a cavalaria pudesse avançar, primeiro iam os arqueiros lançando as suas flechas, eliminando o maior número de soldados possível para que a cavalaria avançasse e conquistasse aquilo que Deus tinha para aquela nação, ou a nação de Israel, por exemplo. Se a gente for trazer isso num contexto espiritual, um contexto profético, nós vemos aí a atuação de 2 ministérios importantes na palavra do Senhor. O ministério profético, lançando as flechas, e o ministério apostólico, avançando, conquistando aquilo que Deus tem. E eu quero trazer para nós aqui, como base, como referência daquilo que nós vamos trabalhar hoje, 2 textos. O primeiro é em 2 Reis 13, de 14 a 19, uma história muito conhecida. Eu tenho certeza que de alguma forma você já ouviu alguma pregação, você já leu, que conta a história de um rei que foi visitar o profeta quando ele estava prestes a morrer. E o profeta era o profeta Eliseu e o rei era o rei Joás. A palavra diz assim: ora, Eliseu estava sofrendo de uma doença de qual morreria. Então Joás, rei de Israel, foi visitá-lo e, curvando sobre ele, chorou, dizendo: meu pai, carruagens e cavaleiros de Israel. Eliseu lhe disse: tragam um arco e algumas flechas. E ele assim o fez. Pega o arco,
em suas mãos, disse ao rei. Quando pegou, Eliseu pôs suas mãos sobre as mãos do rei. Disse-lhe: abre a janela para o leste e atire. O rei assim o fez. E Eliseu declarou: esta é a flecha da vitória do Senhor, a flecha da vitória sobre a Síria. Você destruirá totalmente os amorreus em Afec. Em seguida, Eliseu mandou o rei pegar as flechas e golpear o chão. Ele as golpeou 3 vezes e parou. O homem de Deus ficou irado com ele e disse: você deveria ter golpeado o chão 5 ou 6 vezes. Assim teria derrotado completamente a Síria. Agora, porém, só vencerá 3 vezes. Essa é uma história muito conhecida. Como eu te disse, conta uma história de qual era o formato da guerra naquele tempo. Antigamente não se tinha tanques de guerra, não se tinha drones, não se tinha avião, caça. Era feito por guerreiros que carregavam suas flechas, suas lanchas, cavaleiros que iriam ali para alcançar e derrubar aqueles inimigos ao ponto de matá-los até conquistar. E aí a gente vê aqui um cenário onde Israel estava ali sendo perseguida, Israel estava sendo ali de alguma forma assolada e o profeta estava adoecido, prestes a morrer, porém o rei foi ter um tempo com esse profeta. E o profeta traz para ele uma direção profética de Deus para aquele rei que iria tocar o seu povo e trazer vitória. A direção era: lance flechas ao chão. E aqui, hoje eu quero compartilhar um pouquinho com a gente exatamente sobre isso, né? O peso que uma flecha tem na mão de um guerreiro. A flecha ela é muito mais do que um pedaço de madeira com uma ponteira de ferro. E o final dela ali tem algumas penas para trazer equilíbrio e direção para ela, mas a flecha ela é uma arma que Deus coloca na mão de homens e mulheres que são chamados a guerrear. E o que adianta as flechas na mão de uma pessoa que não entende qual o seu propósito, não entende por que foi chamado, ou não entende a missão a qual foi escalada? Eu gosto muito do apóstolo Paulo, que ele diz que nós fomos chamados para uma guerra. Nós somos convocados por uma guerra. E eu queria, nessa noite, nesse dia, na verdade, compartilhar contigo. Você vai estar vendo esse vídeo de manhã, de tarde ou de noite. Eu não sei qual é o horário, mas eu sei que você foi chamado por Deus para guerrear. Seja pela sua casa, seja pela sua vida, seja pelos seus irmãos, mas nós fomos convocados pelo Senhor. E o que representa a flecha na palavra de Deus? Nós vamos ver ali algumas coisas importantes. Nós vemos também, por exemplo, em Salmos, o salmista dizendo que os nossos filhos são como flechas na aljava do valente, prontas, preparadas para serem lançadas, ou seja, para cumprir um propósito. Mas flecha, nós falamos de talentos que Deus dá para nós. Nós podemos falar sobre uma voz profética, a qual foi chamada para falar e ecoar aquilo que é o coração de Deus. Nós podemos falar que flechas, elas são decisões que nós tomamos para o avanço e a conquista daquilo que Deus tem para nós. São como filhos nas nossas mãos, onde nós vamos inculcando a palavra do Senhor, ou preparando os nossos filhos para cumprir o propósito a qual que Deus tem para nós. Pode falar também um pouquinho sobre tempo de Deus na nossa vida, que é um tempo de preparo. Eu falo que flechas são como filhos são como flechas de uma aljava, aguardando o lançar do valente. Então a gente vê que de muitas formas a palavra de Deus traz para nós essa reflexão de que Deus ele nos deu flecha e nós não podemos desperdiçar essas flechas por desatenção, por despreparo ou muitas vezes por medo de nós lançarmos aquilo que Deus tem para nós, né? Flechas
que são como, que a palavra fala que somos com os nossos filhos, ela fala também de um cuidado ao qual Deus coloca na mão do pai e da mãe para preparo os seus filhos para aquilo que Deus tem. Algo para a gente refletir, uma pergunta que eu notei para a gente refletir. Que flechas Deus tem colocado na nossa aljava para que nós possamos lançá-lo? E será que essas flechas nós temos nos preparado, capacitado, nos desenvolvido para cumprir um propósito, ou nós estamos negligenciando aquilo que Deus sonhou para nós? Aquele rei, ele tinha que ter uma continuidade no lançar as flechas sobre o chão. Era um momento profético, era um abrir de janela de Deus para que a vitória fosse dada ali àquele rei e todos os seus guerreiros. Porém, aquele rei, ele, ao lançar, ao entender que ele estava conquistando, ele simplesmente, ele para, ele deixa de lançar as suas flechas e ele compromete a sua vida, a sua casa e todos aqueles que estavam com ele, porque ele não percebeu o mover espiritual de Deus que estavam ali. Então eu te pergunto mais uma vez, quais flechas você tem negligenciado, aquelas flechas que Deus colocou sobre as suas mãos? E não é só sobre ter flechas que a palavra traz para nós, mas saber usar essas flechas. Lá em 2 Reis 13, que nós lemos aqui a história desse rei, nós vemos Joás, ele tinha a chance de garantir uma vitória completa para o seu povo, mas simplesmente parou. Agora vamos parar para refletir um pouquinho nesse entendimento aqui de que ele simplesmente para. O que fez ele parar? Será que foi medo? Presunção? Prepotência? Será que foi uma soberba que tomou o coração dele e falou, olha, nós já estamos com a vitória conquistada, eu posso parar por aqui? Será que foi negligência? Será que foi falta de preparo? Falta de ter sensibilidade espiritual para ouvir a voz do Senhor através do profeta daquele tempo? Quantos de nós começamos algo com intensidade, um ritmo intenso, algo intencionalidade, mas paramos no meio do caminho? Quantas vezes você parou e não foi até o final daquilo que Deus tinha para a sua vida? Então não basta ser chamado, é preciso ser intencional e ter persistência. Se aquele rei tivesse lançado 5, 6 vezes, ele tinha ali o êxito da vitória, da guerra, mas ele apenas ganhou 3 batalhas e foi derrotado. Então não basta você apenas ter flechas, porque você pode ter várias flechas na sua aljava, mas se você não se preparar para lançar, não for intencional, não for constante, manter ali até a voz de Deus falar pare, você pode comprometer a vitória daquilo que Deus tem para a sua vida, para a sua casa, para os seus negócios, para a sua família e tudo aquilo que Deus colocar nas suas mãos. Mas, falando de preparo de flecha, como eu posso me preparar para ser um grande arqueiro, um grande guerreiro, trazendo nessa analogia bíblica, trazendo para o nosso tempo de hoje, como eu posso preparar para viver aquilo que Deus tem para mim, tendo as armas necessárias para lançar aquilo que Deus tem e me dar a vitória, me dar a conquista daquilo que Ele tem para nós? Primeiro, eu preciso entender que nós somos seres espirituais. Então nós temos que ter a disciplina diária de parar e ouvir o Espírito Santo, de conversar com o Espírito Santo, nos relacionar com o Espírito Santo de Deus para ouvir quais são as direções dele para nós. Se você lembrar ali no texto, o profeta falou, abre a janela e lança para o leste. Tinha uma direção, não era em qualquer lugar que ele poderia lançar a flecha. Ele tinha um lado correto para lançar, para que a vitória fosse dada para ele. Se ele tivesse lançado para o lado oposto, ele estaria indo contrário à voz de Deus para ele e ele perderia, inclusive, as 3 batalhas a qual ele venceu. Eu também tenho que entender que eu preciso me capacitar emocionalmente para que eu possa desenvolver a minha espiritualidade. Se tem algo que a nossa geração tem sofrido, são as emoções. Uma geração acelerada, ansiosa,
uma geração que não tem conseguido gerir muito bem a máquina a qual Deus nos deu, chamado emoção, nosso cérebro, nosso coração, os nossos sentimentos, por falta de preparo. Aquele rei já chegou ali descompensado emocionalmente. E o profeta estava adoentado, estava prestes ali talvez a morrer com aquilo que ele estava já no fim da sua jornada. Ele chega ali descompensado, ele chora, ele se prostra diante daquele homem ali, buscando nele uma resposta. Só que quando ele começa a ter um pequeno vislumbre talvez um ajuste emocional, ele descompensa novamente, desobedecendo, parando. Então, o equilíbrio emocional, entender as emoções, como eu funciono, qual é o meu temperamento, qual é o meu perfil comportamental e tudo aquilo que as emoções elas podem nos ensinar é extremamente importante para um guerreiro, é extremamente importante para alguém que visa conquistar aquilo que Deus tem para ele. Hoje eu estou trazendo várias analogias à guerra, mas traz para o seu contexto, traz para a sua história. O que tem te desequilibrado emocionalmente, o que tem feito você perder o controle das suas emoções e você não atingir o objetivo que Deus tem para você. Uma terceira parte desse tripé é a capacitação técnica. A Bíblia diz que Deus ele dá dons para cada um de nós. Agora, imagine aqui comigo. Se eu, André, eu quero, de alguma forma, me tornar um arqueiro. Só que eu não tenho habilidade desenvolvida. Eu não estudei a técnica, porque você lançar uma flecha, eu preciso entender de qual lado está vindo o vento, qual que é a velocidade desse vento, se eu quero que ela atinja aquele alvo, qual é o percurso que essa flecha tem que atingir, percorrer para atingir aquele alvo, qual que é a força, qual que é a tração que eu tenho que colocar para atingir. E a gente sabe que a habilidade, ela precisa ser desenvolvida. A gente vê várias pessoas que têm dons e talentos, mas elas não desenvolvem. E aquilo ali compromete também os seus resultados. Então, se a gente for falar sobre preparo, né, é importante a gente entender que a gente tem áreas na nossa vida a desenvolver. Uma flecha mal feita não alcança o alvo. Assim também como um arqueiro despreparado acerta qualquer lugar, menos o que importa. Isso é extremamente importante você pegar no seu coração, porque não é qualquer flecha de qualquer forma. Não é qualquer alvo que nós temos que atingir. Nós temos um objetivo a cumprir aqui nessa terra. E eu te pergunto hoje, para você refletir, você tem sido certeiro a atingir o seu alvo? Pense nisso aí. E outra coisa importante a gente pensar dentro disso que eu estou trazendo hoje, para a gente não desperdiçar as flechas a qual Deus tem colocado nas nossas mãos, é para onde você está apontando. Se você lembrar, a direção daquele profeta foi: abra a janela, aponte para aquela direção. Mas qual é o alvo da sua vida? Você já parou para entender do Espírito Santo de Deus qual é o alvo da sua vida? Qual é o propósito a qual ele tem falado? E muito se fala sobre propósito. Propósito é algo talvez não muito tangível quando a gente começa a estudar, mas quanto mais a gente aprofunda, quanto mais a gente busca, a gente pode olhar ali as nossas habilidades, dons, talentos, paixão, isso vai somando ali na equação chamada propósito. Mas qual é o alvo da sua vida? Para que Deus te chamou nessa terra, né? Você está vivendo por um propósito ou apenas sobrevivendo? Quantas pessoas são chamadas por Deus para viver um grande propósito, mas por distração? O apóstolo Paulo falando sobre isso. Olha, aquele que foi alistado para o exército de Deus, não se embaraçem com as coisas dessa vida, a fim de não entristecer aquele a qual o alistou. Você foi alistado por Deus, você foi alistado por Jesus para compor um grande exército que tem um propósito a cumprir aqui nessa terra.
E você não pode negligenciar isso. Você não pode deixar de lado ou atirar as flechas a qual Deus colocou na sua mão, na sua aljava, para qualquer alvo, para qualquer direção. Você está construindo algo que deixará um legado de Jesus nessa terra? Ou está apenas ocupando o seu tempo com as coisas dessa vida? Quantas pessoas a gente vai conversando e conhecendo na nossa carreira, na nossa vida, no nosso dia a dia, que são pessoas que estão apenas sobrevivendo. Ligaram um automático da sua vida e estão hoje apenas deixando a vida levar. E Deus, quando Ele sonhou com você, antes mesmo de você estar no processo ali lá na barriga da sua mãe para ser gestado, antes mesmo da terra ser terra, a palavra de Deus falou que a gente viu o profeta falando que Deus, Ele sonhou com você. Deus já liberou uma palavra profética sobre a sua vida. Deus já liberou sobre você uma identidade espiritual para você cumprir um propósito a qual Ele o chamou, o escalou para essa terra. Você não está aqui nesse mundo por acaso. Você não foi um erro e chegou aqui. Você tem um chamado a cumprir. Por isso é importante você se preparar, você se capacitar, desde a parte espiritual, emocional, suas habilidades técnicas, para você também poder estar atento e não desperdiçar aquilo que Deus colocou sobre a sua vida. Há pessoas que não acreditam que foram chamadas por Deus. Há pessoas que não acreditam nem mesmo em Deus, mas a ciência, a história, a teologia, todas apontam para um Deus Todo-Poderoso, a qual formou o universo e me escolheu, te escolheu para viver um propósito sobrenatural aqui nessa terra. A vida sem propósito é como uma flecha lançada ao vento, rápida, mas perdida. Essa é uma frase bem impactante porque ela nos faz refletir. Deus, Ele sempre vai te lançar em um lugar a qual você vai atingir um propósito. E outra frase que eu tenho para mim também, que eu guardo no meu coração, é que Deus não entrega flecha na mão de pessoas que não são capacitadas, não são ensináveis, não são vulneráveis à voz do Espírito Santo de Deus. Tem algumas coisas que eu tenho pensado, eu vou compartilhar por alto aqui, um dia a gente pode falar mais sobre isso, mas nem todo resultado é o resultado de Deus. Quando você faz algo que te dá sucesso sem Deus, ele é um insucesso. Se você olhar na história da palavra de Deus, você vai ver ali homens que tiveram sucesso, mas não foi o sucesso que Deus deu para ele. Um pouco depois, você vai ver esses homens perdendo tudo aquilo que construiu. Então, ele traz aqui para nós a consciência que nós precisamos estar atentos à voz do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus, assim como o profeta ali, ele traz uma direção clara. André, atire suas flechas nessa direção e não pare até a hora que eu mandar. Eu quero deixar uma palavra para o seu coração. Eu quero deixar algo assim para te motivar mesmo a buscar em Deus aquilo que Ele quer que você cumpra. Mas eu quero também te deixar um desafio de capacitação espiritual, técnica e emocional. Deus, Ele coloca flechas nas mãos de um valente. É isso que o salmista diz lá no Salmo de número 127, no verso 4 e 5. O salmista não diz que ele coloca flechas na mão de qualquer pessoa. Ele coloca na mão daqueles que buscam ser guerreiros, aqueles que estão disponíveis a sentar, a se dobrar diante do Espírito Santo, a ouvir as direções e não negligenciar aquilo que ele está falando. Vamos trazer para nós, na nossa realidade hoje, eu queria que você refletisse. Quais flechas que Deus colocou na sua mão? Eu quero que você reflita no seu tempo de preparo espiritual, de comunhão com Deus, mas também em capacitação do seu dom. Eu quero te chamar a aprofundar um pouco mais sobre
persistência, consistência, sobre construção daquilo que Deus tem para nós. É tempo de nós carregarmos a nossa aljava com todas as flechas que Deus tem para nós, mas também de calibrar a nossa mira e atirar no exato momento a qual o Espírito Santo falar para você, lance a flecha. E também não desperdiçar as flechas a qual ele colocou na nossa aljava. Quantas pessoas têm desperdiçado o seu tempo, o seu talento, uma breve vida aqui nessa terra, sem se importar com a eternidade com o Senhor. Eu sempre falo que eternidade todo mundo vai viver. Nós só podemos escolher se nós vamos ter com Deus ou se nós vamos ter com Satanás. Então, não desperdice aquilo que Deus colocou na sua mão. Se Deus te deu um talento de ensinar, ensine. Se Deus te deu um talento de empreender, empreenda. Invista no reino de Deus. Se Deus te deu um talento de cuidar, cuide com primazia, com excelência. Se Deus te deu um dom de administrar, administre como se estivesse administrando a maior empresa do mundo, que é o reino de Deus, para multiplicar, para ter recursos, para conseguir mover aquilo que Deus tem para a sua vida, para a sua comunidade, aonde você estiver, sua casa, a sua família. Deus te confiou dons, oportunidades e tempo e pessoas. Em todo momento você vai ver que tem uma oportunidade para você lançar uma flecha. E o que você tem feito com isso? Essa é uma pergunta que eu vou caminhar para o final para você sempre meditar. No dia de hoje, quando você terminar o seu dia, avalie o que você fez em favor, em prol do reino de Deus. Como você foi ali e conquistou, e multiplicou, e acertou o alvo, ou você errou o alvo da sua flecha. E mire no seu propósito. Mire naquilo que Deus tem para a sua vida. Ali é certeza de vitória. O que o profeta falou ali para o rei? Lance. À medida que ele foi lançando, aquilo ali era uma garantia de vitória de Deus. Só que aquele homem, por algum motivo, ele para e deixa de ter a vitória da guerra. Ele teve algumas batalhas de vitória. Ele teve ali uma sobrevida que, no final, ele não teve o êxito. Há quem diga que no cemitério é o lugar onde tem mais talentos enterrados, por pessoas, homens e mulheres, que não entenderam o chamado de Deus, não entenderam o propósito de Deus, não reconheceram que Deus colocou sobre a sua aljava flechas que precisavam ser lançadas. E eu tenho certeza no meu coração que existem muitas coisas que Deus quer começar nessa terra, quer fazer nessa terra, e você é uma resposta de Deus. Todos os homens e mulheres que têm vivido propósito nessa terra, têm conquistado. Olha o avanço da internet, olha o avanço da tecnologia, o avanço da ciência, o avanço das medicações, avanço de pesquisa, olha a expansão do reino de Deus através de plataformas que têm alcançado centenas de milhões de pessoas. Isso tudo são flechas que Deus coloca na nossa mão, através da nossa inteligência, do nosso dom, do nosso talento. Deus, ele tem oportunidade para cada um de nós vivermos nessa terra, mas nós precisamos andar preparados. Lembre, o arqueiro era extremamente importante naquele exército, porque ele abria o caminho para aqueles que iriam avançar na terra e conquistar. Se Deus te chamou para ser um arqueiro, então seja o melhor. Treine a sua mira, treine exaustivamente. Quando todos estiverem dormindo, treine. Quando todos estiverem perdendo o seu tempo, dedique o seu tempo em treinar, porque na hora que Deus te ver, melhor dizendo, preparado, ele vai te lançar e você vai cumprir o seu propósito. Então, não negligencie e não desperdice as flechas que Deus te deu. Eu quero deixar essa palavra para você meditar, essa palavra para você refletir. Algumas frases importantes que eu notei aqui para você, e te disse aqui, vou repetir algumas aqui para você memorizar, mas pense nisso. Mas não pense apenas na sua intelectualidade. Pense junto com o Espírito Santo de Deus, que pode trazer revelação. Flecha guardada demais apodrece na aljava.
Você é uma resposta de Deus para uma geração. Não pare no terceiro disparo, não pare na caminhada. Seus dons não são para decoração, mas para uma grande missão chamada Reino de Deus. Se essa palavra fez sentido para o seu coração, faça uma oração para o Espírito Santo. Para o Espírito Santo, eu quero ser uma resposta do Senhor para essa geração. Me capacite, me treine, me coloque perto de pessoas que vão me instruir, me ensinar, me capacitar, treina meu coração, treina minha mente, treina meu físico, porque eu quero ter uma mira certeira. Eu tenho certeza que Ele vai te conduzir nessa jornada. Então, que Deus ele possa continuar ministrando o teu coração através do Espírito Santo de Deus. Reflita nesses dois textos, nessas palavras, breves palavras que eu compartilhei contigo, porque eu tenho certeza que se você for prudente, se você for ousado com o Espírito Santo de Deus, obras maiores você fará. Não é porque eu estou querendo te motivar, mas porque a palavra que Jesus deixou falou quando ele foi ao céu, foi exatamente essa: obras maiores em meu nome farão. Então, existem grandes obras que Deus ele quer fazer na sua vida, ele quer fazer através de você. Se prepare para isso, se capacite, abre o teu coração que ele fará. Eu também quero te pedir, compartilhe esse vídeo, esse pequeno podcast aqui, esse episódio, com 5 amigos, 5 famílias, 5 pessoas que você está lembrando, ou que o Espírito Santo colocar no teu coração, para que essa palavra também possa o despertar, aquecer o seu coração, para ser como uma chama, assim como aquela fornalha de Sadraque, Mesaque e Abednego ali, ela foi aquecida a tal ponto que ela queimava tanto, que soldados foram mortos ali simplesmente por chegar perto. Que seja assim a chama do Espírito Santo de Deus na sua vida, naquelas pessoas que você vai compartilhar. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.